pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, tudo bom, Mil Crimers? Como é que vocês estão? E com a gente hoje está a Jéssica. Seja bem-vinda de novo, Jéssica. Bem-vinda não, né? Você sempre tá aqui, pô. Oi, novamente. Muito prazer pela quarta vez. E pra quem não sabe, a Jéssica estava de aniversário sábado, então mandem parabéns, mandem presentes pra ela. Isso aí. Mandem mimos, gente. Manda a camiseta do Corinthians, manda tudo. E a Jéssica tá aqui porque esse é o especial de Natal do 1001. Então, a gente pegou um caso bem, né, que todo mundo gosta, porque tem muita informação e vai ser gigante, em 2 episódios. E muita gente pede, então finalmente falaremos de Jim Jones e Jonestown. Aê! Quem não sabe, a gente tentou gravar ontem e não conseguiu porque a tecnologia estava contra nós. A gente tomou um baile ontem do bot, do Reaper, de tudo. Foi bonito. Sim. A Skynet tá pronta para dominar o mundo. E alguém tem recados ou não? Oi, gente. Tudo sem bom? recado. O recado de hoje é: se você... Não, nada. Foda-se. O recado é Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que a gente vai voltar só em janeiro. Então a gente volta dia 6. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Esse é meu recado. Isso aí. É o recado. Ah, tem o recado também pra galera ficar de olho no Instagram, que vai ter mimos. Isso, vai ter sorteio. Verdade. Gente, não saiu agora no Natal, nem nada do tipo, porque são mimos personalizados, então a gente tá contemplando artistas. A gente demorou, na verdade, né? A gente devia ter mandado fazer antes? Devia, mas a gente se organizou de última hora, e aí então fica pra janeiro o sorteio, mas vai ter, e é lindo, e então é isso. Fiquem cuidando. Vai ficar pra janeiro? Querendo, inclusive, vai, roubar. Cara, não tá pronto ainda o negocinho lá que vai ir na sexta? Aí não sabia. Por enquanto não tá ainda, assim, então... A sexta vai ser, tipo, linda, gente, sério. Todo mundo quer. Quase roubando, assim, ó, dando um perdido no mundo. Vai ter até capinha de botijão de gás, né? Tá, Fabi. Porra, não promete coisa que a gente não tem, Fabi. Não... Tô brincando, gente, tô brincando, tá? Mas as pessoas vão cobrar, porque vai não ter capinha de bujão de gás no 1001 Crimes. Ai, gente, E é isso, a gente começou a gravar ontem, gravamos acho que meia hora, e aí deu problema e a gente cancelou. Então, pra gente, o começo agora a gente já tinha feito, vou fazer as mesmas piadas de novo, então fingem que vocês não escutaram, tá? Para os meninos, né? Pra quem tá ouvindo não escutou mesmo. Então, bora lá, gente, Deixa por causa... eu só fazer aqui uma menção honrosa ao Lucas Humberto. Ele é nosso ouvinte favorito, tá? Uhum. E ele vai participar do sorteio também, então só isso que eu queria dizer. Tá. Ele tá chorando aqui no chat, falando que não vai participar. Por que não vai participar? Ai, gente, é o seguinte, o Lucas Humberto, ele é o nosso primeiro ouvinte, primeiro apoiador, primeiro tudo de todos. Foi ele que apareceu, ele me encontrou na Comic Con, me levou um café de presente, perfeito ele. Aí ele veio falar, aí ele vai casar agora, né, gente, inclusive. Todos os ouvintes estão convidados pro casamento dele, aliás. Se vira aí agora, Lucas. Arruma um estádio pra botar todo esse povo. Aí, assim, ele falou assim que ele ia desativar o apoio dele porque ele tá juntando dinheiro pro casamento. Aí eu falei assim, amado, você acha, né? Você é, tipo, o ouvinte vitalício do 1001 Crimes. É verdade. Tipo, você nunca vai se livrar da gente, você não tá entendendo. Você é o nosso primeiro ouvinte. Aí é primeiro isso, apoio. Gente. Então apoie o 1001 Crimes também e ajudem o Lucas a casar. É isso aí. Que a gente ajuda no casamento. Daí, nossa, eu vou degustar horrores desse casamento. Vamos. Bora lá, tem que torcer pra ter a vacina favor. também, né? Porque daí dá pra fazer o casamento. Gente, não sei se vocês sabem, mas vai ter open bar de vacina da China lá no casamento do Lucas. Bom, então bora lá, gente. Vocês não vão precisar esperar muito tempo pra segunda parte, vai sair amanhã. Então, no caso, esse é pra sair na terça e a segunda parte na quarta-feira. Então, quem já é louco, escuta tudo antes do Natal.
E quem quer demorar e esperar aí pra não ficar uma semana sem a gente, guarda aí o episódio e escuta depois. Bora lá então, caso de hoje. Na cidade de Creta, no interior do estado da Indiana, nos Estados Unidos, nasceu o James Warren Jones, no dia 13 de maio de 1931. Ele era filho do James Thurman Jones e da Lynetta Putnam. E mesmo sendo branco e filho de pais brancos, o Jones passou a vida dizendo que tinha ascendência de povos Cherokee por parte da família da sua mãe. Mas essa informação nunca foi comprovada. O seu pai tinha descendência de irlandeses e de galeses, sendo veterano da Primeira Guerra Mundial. E o Jones disse que seu pai era afiliado da Ku Klux Klan, também conhecida como KKK, ou simplesmente o Klan, que é aquele grupo supremacista branco americano cujos alvos principais são afro-americanos. Esse grupo se tornou muito popular na época da Grande Depressão em Indiana. Então o pai dele era alcoólatra e não trabalhava, e a mãe era muito religiosa e acreditava que tinha dado à luz a um Messias. Que ótimo. Então, enquanto a maioria de seus colegas já começa, né? Tipo, já bota na cabeça do menino, né? Então, enquanto a maioria de seus colegas em Indiana tinham cabelos louros e pele clara, a aparência do Jones era um pouco diferente, tendo cabelos pretos e pele mais bronzeada. Uma coisa que eu esqueci de comentar no começo do episódio é que a gente alerta que esse episódio tem gatilhos relacionados a suicídio. Então, se você não quer ouvir, a gente vai avisar e aí você pula. Enfim. E é isso. Conhecidos de infância do Jim Jones, né, lembravam que ele era tido como um garoto muito estranho, que era obcecado por religião e morte. Eles alegaram que o menino frequentemente realizava funerais para pequenos animais na propriedade de seus pais e havia esfaqueado um gato até a morte e feito seu funeral também. Em um de seus discursos, ele disse: "Eu estava pronto para matar na 3ª série. Quer dizer, eu era tão agressivo e hostil, estava pronto para matar. Ninguém me deu nenhum amor, nenhuma compreensão." Quando Jim Jones era criança, estava acontecendo a Grande Depressão, que foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Por conta disso, a família Jones acabou se mudando da cidade de Crete para a pequena cidade de Lynn, em Indiana, no ano de 1934. Na infância, ele já consumia muitos livros sobre política e sociedade, assim como misticismo e religião. Não tinha muitos amigos, chegou a ter amigos negros, mas por conta do racismo de seu pai, eles eram expulsos de sua casa. Ele chegou a ficar sem falar com seu pai por muitos anos, depois que ele se recusou a permitir que um de seus amigos negros entrasse em casa. James e Lynetta acabaram se separando, né, depois, fazendo que a mãe e as crianças se mudassem para Richmond, também no estado de Indiana. Quando adolescente, John sempre falava sobre religião. Nessa época, em seus estudos, começou a ler mais e se interessar pelas ideias marxistas, ao mesmo tempo em que, meio às revoluções sociais na época, começou a entender as questões raciais. Ele se interessou pelas falas de Paul Robeson, ator e atleta afro-americano, que se tornou ativista político contra o fascismo e o racismo, chegando a ser perseguido pelo FBI. A candidatura de Henry A. Wallace, um político branco progressista que em sua campanha abordava a igualdade racial, despertou em Jim um interesse pela discussão de como os brancos poderiam ajudar na luta antirracista. No ano de 1948, Jim Jones terminou seus estudos escolares e casou-se com a enfermeira Marceline Baldwin, uma jovem branca que ele conheceu na infância. O jovem casal se mudou para Indianápolis no ano de 1950, vivendo lá por mais de 10 anos. Ele frequentou a Universidade de Indiana, onde ficou impressionado com um discurso de Eleanor Roosevelt sobre a situação dos afro-americanos. Então, eles se mudaram para Indianápolis, e aí o Jones frequentou a Universidade de Indiana por 2 anos para obter o diploma de ensino médio, e depois teve aulas noturnas na Butler University em 1961, e se formou 10 anos depois de se matricular.
Então, nesse momento, o Jones começou a refletir sobre ações em relação ao que poderia fazer politicamente, ao mesmo tempo que se interessou sobre religiões, seu interesse sobre religiões aumentava. Então, nessa época, os Estados Unidos acusavam pessoas de subversão ou de traição para evitar a ameaça vermelha, o fantasma do comunismo, que incrivelmente, tem gente que acredita até hoje, né, que existe no Brasil. E é isso. Inclusive tem uma camiseta muito massa, né, que é o fantasminha do comunismo, que se alguém quiser me dar de presente, fica aí a sugestão. Então, esse período, conhecido como Era McCarthy, então nessa época de repressão, o Jim estava participando de reuniões comunistas. Nessa época, o Jones, que tinha 20 anos, começou a ficar perturbado ao perceber a violência com que os comunistas eram tratados, né? Particularmente com um evento que ele compareceu com a mãe dele sobre o Paul Robeson, aquele atleta que a gente comentou antes, após o qual ela foi assediada pelo FBI na frente de seus colegas de trabalho. Então levou a mãe lá e o FBI foi atrás dela depois. Tipo, a pessoa não pode ver nenhuma palestrinha. Né? Pode nem ver uma palestra. A curiosidade é que esse Paul Robeson, ele também é cantor, cara. Ele é ator, cantor e atleta. Tudo. Que Exato. talento. Ele também ficou frustrado com a perseguição de comunistas declarados, né, e acusados nos Estados Unidos, especialmente durante o julgamento de Julius e Ethel Rosenberg, que foi um casal condenado à cadeira elétrica por serem acusados de espionagem a serviço da União Soviética. Tipo, gente, muito de... Sabe aquelas pessoas que usam o chapéuzinho de papel alumínio? Sim. É tipo isso. Porra, mano. E o Jones, ele disse que se perguntou, né? Ele falou, putz, como eu posso mostrar o meu marxismo? E o caminho seria infiltrar-se na igreja, né? Embora dissesse nas reuniões que era maoísta, ele também simpatizava com Stalin e com a União Soviética. De acordo com sua esposa, o Jones afirmou estar apaixonado por Stalin por causa da posição do líder soviético contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Para de rir. Quem não tá, né, cara? Quem não tá errado. Matou pouco. Ai, mano. Bom, ele se dizia capitalista, né? Anticapitalista, né, amiga? Ele se dizia anticapitalista e também utilizava trechos da Bíblia para reforçar pontos sobre questões de classe, principalmente fazendo citações do Novo Testamento. Mesmo porque no Velho Testamento só tem crime, né? Então, Deus era putaço no Velho Testamento. Aí no Novo, Jesus é comunista, daí tá tudo bem. Socialista. Socialista, isso aí. Bate nos ricos, toca eles no templo. Fala que rico não vai entrar no céu. Amigo de puta, de drogado. É isso, cara. Bom, ele questionava os sentimentos anticomunistas dos Estados Unidos, né? E ele tornou públicas essas suas crenças, tidas como radicais, e aí pronto, né? Virou radical. Surfista radical. Ele tinha muitas perspectivas beirando fatalismo sobre as questões suicidas da infância e o quanto isso influenciou na sua vida. Em uma entrevista disse: "Quis me matar todos os dias que vivi desde que era criança. A primeira vez que me senti culpado foi quando um cachorrinho morreu. Eu queria cometer suicídio, mas ainda tinha alguns cachorrinhos e gatos na vida que me tinham sozinho para cuidar deles. Naquela idade, isso foi tudo que me manteve vivo. Então, um pouco mais tarde, minha mãe precisava de mim, e pessoas miseráveis no futuro precisavam de mim, os pobres e minoritários que tinham sido maltratados, e então os negros da comunidade." Jones fez interpretações próprias sobre o que seria socialismo para ele, onde o mesmo tentava enxergar sob uma perspectiva pacifista os escritos de Marx e Engels. Dos autores originais acreditavam em uma revolução sem a revolta das pessoas menos privilegiadas.
Ele costumava ler sobre Stalin e Hitler, não por necessariamente compartilhar seus posicionamentos, mas por querer compreender como conseguiam manipular as grandes massas. Ou seja, né? Tava poder Então, nessa ali. época... ele... cara, a gente comentou, né, que ele queria poder, cara. Ele, assim, era o que ele sempre quis, ele queria ter esse controle sobre as pessoas, por isso que ele lia sobre esses líderes, né? Então, tipo, desde o início o cara tinha umas ideias massa, mas, né, o poder subiu pra cabeça dele. E fora que, assim, a gente tem uma mania, pelo capitalismo, de associar poder com dinheiro. Sinceramente, o poder, querer o poder, tem a ver com dinheiro. Querer ser poderoso, que é, sei lá, tem não sei quantas mil mansões e coisas do tipo. Às vezes é só, tipo, o controle mesmo daquilo. E se ele acredita que precisa de algum poderoso pra ajudar, sei lá, a massa, por que não ele, né? Seria isso, já que ele é uma messias. Exato. Ele se via como salvador das pessoas, né? Então ele queria que as pessoas vissem ele como esse salvador e ter esse poder sobre elas. Então, nessa época, ele frequentou igrejas protestantes que cresciam nessa região, em várias regiões dos Estados Unidos também, né? E ele via como os reverendos tinham controle sobre a vida das pessoas e eram vistos sob uma perspectiva paternal. Então, ele se tornou pastor da Igreja Metodista de Somerset Southside no ano de 1952, mas lá ele foi expulso, porque ele sempre foi muito enfático na questão de defesa da integração racial. E, né, aí ele era progressista demais pra igreja. Que bom. Radical. Eu sou radical. Ele era radical demais pra igreja. Ele pregava, nossa, igualdade racial. Que radical, cara. Nossa. Muito bom. E aí, depois da expulsão, ele chegou a trabalhar por um tempo juntamente com os batistas do Sétimo Dia. E na Igreja Batista do Sétimo Dia, ele testemunhou um culto de cura pela fé, onde ele observou que isso era um bom atrativo para novos fiéis e observou também que eles arrecadavam muito dinheiro nesses eventos. Então, ainda com a ideia de integração racial dentro da igreja, já que na época, mesmo sem leis específicas, brancos e negros não frequentavam as mesmas igrejas, ele começou a pensar na criação de sua própria igreja no ano de 54. Então ela ficou sem nome durante um tempo, acabando por se encaixar naquele termo chamado seita. Quando a gente fala de religião, né, o termo seita, ele acaba surgindo, mas ele é quase que subjetivo. No geral, ele se define como grupos que professam uma... Essa é a definição da Wikipédia, tá, gente? Grupos que professam uma doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergentes da doutrina ou sistema dominante. Então, qualquer pessoa que cria uma nova forma de pensar, ou, enfim, doutrinas práticas... E também... Opa, perdi aqui. E também se define por grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não conservadoras ou ortodoxas. As suas pregações e pensamentos, né, do Jim Jones, elas se alinhavam com socialismo religioso, né, que era ligado ao cristianismo, onde enxergava os ensinamentos de Jesus como socialistas. E ele mesmo, né, falou que ele tem essa visão menos agressiva, né, do marxismo, né, mais pacifista, onde as classes sociais mais prejudicadas não fariam uma revolução violenta, né? Enfim, ele chegou a dizer em uma pregação dele, né, que, abre aspas, não há justiça nessa sociedade, então ninguém pode ter uma dívida com a sociedade. E isso é uma lavagem cerebral que os ricos colocaram em suas cabeças, que devemos algo à sociedade. A única coisa que devemos à sociedade é se ela é uma sociedade socialista justa. Então você deve algo a ela. Senão, você não deve nada. E eu fui ler, né, essa entrevista dele aí. E ele é bem... Cara, é legal, assim, na verdade. Eu achei bem massa. Então, ele tinha umas ideias massas, né? Pena que... Sim, né, ele não era... poder, tipo... Né, mano? Ele foi ficando muito louco, sabe? Mas ele era um cara massa. Ele ficou muito neurótico, paranoico no final. Sim. Um trecho de uma reportagem do The New York Times relatou que, em 1953,
abre aspas de novo, declarando que estava indignado com o que considerava discriminação racial em sua congregação branca, o Sr. Jones estabeleceu sua própria igreja e claramente a abriu para todos os grupos étnicos. Para arrecadar dinheiro, ele importou macacos e os vendeu de porta em porta como animais de estimação. Cara, isso começa as loucuras, né, mano? O cara... Pois é. Eu quero ganhar dinheiro, eu vou importar uns macacos aqui e vou sair vender. Não, e você vê muita foto dele na época com um monte de macaquinho. Com um monte de macaco, cara. Ele batia na porta. Que... Ô, minha senhora. O engraçado de tudo isso é que tem uma... Eu tava vendo um documentário em que, tipo, por exemplo, ele chegou numa cidade em que ele queria chegar perto da galera religiosa. Aí ele descobriu que a mulher do pastor tinha perdido o macaco dela. Aí ele foi vender o macaquinho. E aí ele fazia amizade. Entendeu? Porque, querendo ou não, o macaco hoje em dia, né, a gente tá acostumado com gato e cachorro. E o macaco não tinha proteção ambiental, saca? Mano, as pessoas tinham qualquer bicho de estimação, né, cara? Exato. Então nem aí, vai arrancar teu olho de noite, foda-se, não interessa. Meu pai tinha um macaco. Tem pelinho, Meu pai tinha um macaco que roubava comida no meio. Ele, tipo, o macaco saía destampando todas as panelas, assim, dentro de casa. Era um inferno esse macaco. Cara, eu tenho medo de macaco, mano. Se tem um bicho que eu tenho medo é macaco. Como assim, mano? Mano, o bicho Você pode... já viu um macaco de Caralho, pertinho? mano, o macaco é do demônio, É muito forte, cara. velho. Ele exatamente. É perigoso. Perigoso. Ai, gente, Você já viu... Não é fofo. Então, não, é fofo. Gente, não é fofo, Aqueles não. pequenininhos é fofo. Não, mas você aquele já viu pequenininho de pega a mão e enfia dentro do teu olho e arranca Nossa, fora. Bruno, você É pega que uns fofo. extremos que tá... Não dá, né, Bruno? Não, cara, macaco é do demônio. Eu odeio macaco. Não gosto. Gente, é que vocês conhecem o caso do macaco alienígena de Taubaté? Macaco alienígena. Com certeza. Você vai... Ó, cara, mas, macaco... Sério, mano, não. Macaco Enfim, não dá, não. aí Jim Jones, ele não ligava pra isso. Não, deixa eu falar. Esses macacos pequenininho, tipo, eles são muito bonitinhos, mas dá uma sensação muito bizarra. Porque, mano, eles parecem gente, velho. Eles têm tipo, todos os dedinhos, né? os narizinhos, né? Sabe? Mano, é muito perfeitinho, assim. Mas macaco grande, tipo, lá na Serra da Cantareira, né, onde minha mãe tem casa, tem uns macaquinhos que você dá banana na mão. E eles arrancam com maior força, velho. Vai arrancar teu dedo fora um dia desse. Não, com larica. Quem nunca teve com larica, não, gente. Respeita o macaco do larica. Ai, mano, você fica não tem um macaco. Mesmo. Não tem um macaco de estimação, gente, não. Enfim. Jones não tinha BO. Esse trecho foi inserido. Ele acreditava. Ele gostava dos macacos, ele era amigo dos macacos. Era amigo de todos, inclusive dos macaquinhos. De todos os bichinhos. Por isso que ele foi no meio do mato, né? Imagina ele lá no meio do mato. Lá inclusive, com os macacos, no final, onça. tem história de macaco incluída no rolê. Mas enfim. Olha aí, cara. Ele foi pra Amazônia pra cuidar dos bichinhos. Jones organizou uma gigantesca convenção religiosa que aconteceria de 15 a 14 de junho de 1956 no Tabernáculo Cadle, uma igreja que ficava em Indianápolis. Nesses dias, ele chamou outros reverendos famosos, atraindo uma multidão de pessoas. Jones conseguiu começar sua própria igreja após a convenção, sendo inicialmente uma missão interracial. Em 1959, a igreja foi batizada como People's Temple Christian Church Full Gospel, ou seja, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, onde foi fundada em Indianápolis. Lá, sua popularidade cresceu, ele recebeu a atenção da mídia e se tornou um personagem influente. Jim ajudou a acabar com a segregação racial na região, ajudando a integrar racialmente igrejas, restaurantes e a companhia telefônica, o departamento de polícia de Indianápolis, um teatro, um parque de diversões e o Hospital Metodista de Saúde da Universidade Indiana.
No início, ele e os membros de seu templo realizaram algumas ações antirracistas e humanitárias, onde Jones prometia a seus membros alívio da incerteza e pobreza e a oportunidade de fazer parte de uma missão divinamente sancionada. Ou seja, quem frequentava não era só uma perspectiva, tipo, religiosa, era uma perspectiva militante, social e política. Política, né? Bom, os membros da igreja do Jones eram ameaçados, obviamente, né? Porque eles estavam tentando mudar o status quo, né, da sociedade racista. Então, suásticas foram pintadas nas casas de 2 famílias negras e o Jones caminhou pela vizinhança confortando os negros locais e aconselhando famílias brancas a não se mudarem. Ele montou operações secretas para apontar para a sociedade restaurantes que se recusavam a atender clientes negros e respondeu aos ataques diretamente aos líderes nazistas americanos, através de suas aparições pela mídia. Ele foi acidentalmente colocado na ala negra de um hospital após um colapso em 1961, mas ele se recusou a ser transferido. Na ala, então, ele começou a arrumar as camas e a esvaziar os penicos de pacientes negros. Então, as pressões políticas resultantes das ações dele fizeram com que os funcionários do hospital parassem a segregação nas enfermarias. Então, no ano de 1960, o prefeito de Indianápolis, o Charles Boswell, nomeou o Jim como diretor local da Comissão de Direitos Humanos, mas isso durou pouco. O Jones ignorou o conselho do Boswell para se manter discreto e, no entanto, encontrou novos canais para suas opiniões em programas de rádio e televisão locais. Então, o prefeito e outros comissários pediram para ele restringir suas ações públicas, mas ele resistiu. Ele foi muito aplaudido em uma reunião da NAACP, que é aquela que a gente já comentou em outros 2 casos passados, que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e da Liga Urbana, que também era um grupo de movimento negro, quando ele gritou para que seu público fosse mais militante e, em seguida, chegou ao clímax com "Deixe meu povo ir", que é a frase original, que ficou bem famoso, "Let my people go", que é, na verdade, uma frase que se origina no livro do Êxodo, que diz o seguinte: "E depois Moisés e Arão entraram e disseram a Faraó, assim disse o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me deem uma festa no deserto". Então ele citava a Bíblia, né, também para ganhar mais fiéis e usar isso como também uma militância, né? Então, tipo, ele juntava as 2 coisas. A religião. O socialismo religioso. Exatamente. Né? Então, conquistava muitas pessoas que nem eram tão ligadas à militância, né? Acabavam sendo atraídas para ele, né? Porque viam essa coisa de mudança e tal. E aí. Fora que ele atingia público. Não a mídia mesmo. Tipo, as na mídia conseguiriam ir na televisão provocar caras da Ku Klux Klan, entendeu? Então, como ele era um líder religioso Exato. E tava, tipo, era o nome que tava rolando no momento, né? Então, ele conseguia ter esse espaço e utilizar esse espaço, então é a melhor maneira até, então, principalmente naquela época. Como é que chama aquele cantor mesmo? O cantor não, o ator que eles fizeram a palestra lá, como é que chama? O atleta? O Robson. É o atleta, ele mesmo. Qual que é o nome dele? Paul Robinson. Isso, ele tem uma música que chama Let My People Go. Ele fez por causa disso. Foi assim que eu descobri que ele era cantor. Eu sou cantora. Como diria a Maísa. Bom, a popularidade, né, do Jim Jones era alta e em suas pregações, além do templo popular falar sobre a aproximação humanitária, ele promovia curas milagrosas, fraudulentas, para atrair uma atenção inicial de novos membros. Então, eram aquelas pessoas que saíam dizendo que não precisavam de óculos, outros saíam sem dor, idosa, né, que chegava de cadeira de roda, que saía correndo pela igreja, em meio a gritos animados de quem assistia essa cena, né? Inclusive, esse caso da cadeira de rodas era uma das secretárias do templo. Que ótimo. Pois é. E ex-membros relataram que enquanto ele estava lá no púlpito fazendo essas curas, fossem falsas ou não, na verdade, rolava uma coisa muito legal aqui, né?
o templo ele tinha mesas montadas na parte de trás do santuário para fornecer serviços médicos gratuitos, que a gente sabe que não existe, né, nos Estados Unidos, nunca existiu. E os idosos, eles eram incentivados a verificar a pressão arterial, receber imunizações e exames para anemia falciforme. O templo também prestava serviços fora de suas portas, ou seja, eles acompanhavam idosos e enfermos nas consultas médicas, sempre atentos para que eles estivessem recebendo atendimento médico adequado. E ele orientava seus seguidores a se vestirem sempre de maneira modesta e a distribuição de comida para os mais pobres, fornecimento de carvão para famílias durante o inverno. Então, assim, cara, aí a gente começa a entrar num momento aqui que eu acho que é meio louco isso, né? De tipo, os meios justificam... Não, os fins... Não, os meios justificam os fins. Chapulim, cara. O melhor é a certeza final que tava errado. Justifica os meios, Fabi. Porque, Ai, tipo gente. assim, é uma causa nobre, né? Se você for entender. Tipo, que nem... Eu falo muito disso. Tem uma palestra no YouTube que chama a melhor palestra que você vai ver na sua vida. Que é de um ativista que chama Gary Yourofsky. E esse cara, ele é um vegano e ele fala umas coisas muito fodas, assim, na palestra dele. Só que ele fala uma parada lá que é mentira, que eu sei que é mentira, tá ligado? Uhum. E que é tipo, os seres humanos são herbívoros. Na verdade, a gente é onívoro. Tipo, a gente come de tudo. Exato. Tipo assim, a gente não é nem carnívoro, que só come carne herbívoro. Se a gente fosse carnívoro, a gente tava caçando coelho aí, comendo cru. E se a gente... Exato, entendeu? E se a gente fosse herbívoro, se a gente comesse um ovo, a gente morria, entendeu? Ô, gente, peraí. Só que assim... Só vou te interromper porque deu um imprevisto aqui. Eu vou ter que pegar uma lagartixa antes que minhas gatas peguem. Peraí. Só um pouquinho, peraí. A Jéssica tem muito medo de lagartixa. Nossa, DJ, eu já pode estaria deixar essa parte aqui, viu? Mas então... Eu tenho fobia. Mas então, só pra completar o que eu tava dizendo... Ainda bem que ela não mandou imagens. Volta, que é o seguinte. Cara, ele conta essa mentira durante essa palestra, né? Assim, não invalida tudo que ele disse que é verdade. As outras coisas que realmente tem muita coisa interessante na palestra dele, que ele traz muitas informações e tudo mais. Mas assim, até que ponto vale a gente fazer uma coisa, tipo... mentir pra promover uma boa causa. Tipo, legal, ele tá promovendo o veganismo ali, só que, tipo, na base da mentira, falando que a gente é herbívoro. Que nem o Jim Jones. Ele tá ali falando que... não, curas milagrosas, não sei o quê, mas ali por trás, né, nos bastidores da coisa, ele tá ajudando o idoso, fazendo umas práticas que são legais, sabe? Então, assim... E aí, qual que é a validade disso, né? E o rolê é que também, tipo... A gente tem que pensar também em situações, né? Que na época, falou assim, quando ele olhou os pastores que faziam esses milagres, falsos milagres, era, tipo, estratégico, sabe? Então, se ele tem um pensar estratégico para isso, obviamente ele vai ter um pensar estratégico para religião, né? Se ele tá lendo Hitler, se ele está lendo Stalin não, tipo, numa perspectiva de estratégia, de como chamar a galera, entendeu? Pra ele, isso daí não é nem um pouco negativo, saca? Ia ser negativo se, sei lá, eu acho que pra ele ser que nem... Tem um episódio que eu amo Simpsons. Aí tem um episódio que o Bart Simpson acha que é ele e pastor. Ai, pronto, e aí gente. ele curou o amigo dele. Aí, tadinha, ela era bem pequenininha, já tinha perdido o rabo atropelado. porque a minha gata bateu nela. Não morreu, eu joguei ela pela janela. Ai, não morreu, não importa. Aí... Tadinha. Ai, credo. Enfim, e aí nesse episódio que o amigo dele é atropelado, sabe? Tipo, por quê? Porque no final saiu de lá achando que foi curada, mas pelo que eu vejo, não era o que rolava.
Então, Então, bem complicado. que nem o Bru tava falando aqui, né? Tipo, por exemplo, tem um cara lá em São Paulo que ele tem uma. É como se fosse um Alcoólicos Anônimos, assim, Narcóticos Anônimos. Só que, na verdade, o cara que promove isso é um político. E é meio que umas palestras desse cara que você vai. Eu não quero falar o nome dele porque eu não quero fazer propaganda. Aqui no interior tem bastante disso, mas não é só pra alcoólatra ou pra dependente químico, é pra doenças também, que daí eu acho um puta, um filho da puta do De caralho. serviço. Né? Porque as pessoas, tipo, largam o tratamento de câncer pra ir lá, sabe? Uhum. Aqui... Enfim, esse cara... e aí esse cara lá em São Paulo, por exemplo, eu vou falar pra vocês uma coisa bem pessoal, assim, né? Ele vai lá e ele promete uma salvação, não sei o que lá. E assim, ele fazia... Tipo, a pessoa vai e para de beber. Foi o caso do meu pai. Meu pai foi nesse lugar, parou de beber. Isso faz, tipo, uns 15 anos, assim. Ele nunca mais bebeu na vida dele. Uhum. Foi uma puta lavagem cerebral. Meu pai só vota nesse cara. Tipo, só isso. Só que assim, ele parou de me bater, tá ligado? E aí? Tipo... Cara... melhorou minha vida, entendeu? Sim. Tipo, minha vida melhorou, sabe? Mas assim... E esse cara aí tá lá sendo eleito à base de, tipo... É que nem o Edir Macedo, tá ligado? Tipo, o cara agride a esposa dentro de casa e ele vai lá, começa a dar um dinheiro pra igreja, para de beber, mas, tipo, a esposa dele é menos uma vítima de feminicídio, tá ligado? Mas ele não parou de bater nela porque ele viu ela como igual, ele parou de bater porque a igreja mandou. Entendeu? Exato. Tipo, ele não entendeu qual que mas é o ela problema tá viva. ainda. Tá, mas Entendeu? ele não entendeu qual que é o problema. Daqui a qualquer... Não tô falando. Não, sim, claro. Tipo, justamente. Tipo, tá, beleza. Resolveu temporariamente, porque a qualquer momento ele pode mudar de ideia, porque ele ainda não vê ela como igual a ele, entendeu? Então, tipo, você não tá tratando a raiz do problema, né? Você não tá mostrando pro cara que é errado porque ela é um ser humano igual a você, ela não é inferior a você. Entendeu? Sim. Tipo... É aquele meme do... Tá vazando um galão de água, aí tem, assim, coquinha gelada e um band-aid. Então, é o band-aid, exato. É a coquinha gelada. Complicado. Para Jim, construir um veículo espiritual, a igreja, era simplesmente um aspecto parte integrante de um esforço de serviço para aqueles que chegavam quase como clientes. Por meio de esforços de Jim e Marceline, combinado com um ministro que faz milagres e uma enfermeira... Voltei. Por meio de esforços de Jim e Marceline, combinados como um ministro que faz milagres e uma enfermeira médica, os Jones eram uma equipe que oferecia serviços combinando cuidado espiritual e físico com o aspecto familiar da igreja cristã carismática, com um cuidado mais prático para idosos e pessoas em situação de rua, na forma de lares de idosos, alimentação, cuidando para filhos adotivos e instalações para pessoas com doenças mentais. Poucos anos depois de seu casamento, as casas de Jim e Marceline desenvolveram todas as características de uma comuna doméstica. Comuna, para quem não, áreas onde se desenvolve a questão de política socialista. Todas essas movimentações de Jim foram acompanhadas por sua esposa Marceline. Na igreja, além da integração social entre brancos e negros, os dois também incentivavam a adoção de crianças com raças diferentes dos pais pelos membros da igreja. Então, no ano de 1954, decidiram adotar crianças. Primeiramente com Agnes, uma nativa indígena de 11 anos. Então, depois dessa primeira adoção, vieram 3 órfãos de guerra coreanos chamados Liu, Stephanie e Suzanne. Então, nessa época, os Estados Unidos, pela oposição ao líder comunista Kim Il-sung e por sua invasão na Coreia do Sul, o Jim afirmou que a Coreia do Sul é um exemplo vivo de tudo que o socialismo do Norte superou.
não tá errado, né? Eu digo isso. Bom, vamos perder o 20. É isso aí. Em junho de 59, o casal teve seu único filho biológico, batizado de Stefan Gandhi. Olha aí, botaram já um nome de... Show, hein? Então, eles adotaram o Jim Jones Jr., ou James Warren Jones Jr., que acabou sendo o primeiro negro a ser adotado por um casal branco no estado da Indiana. Então, eles tinham a intenção de adotar uma criança branca, mas ao chegarem lá, ele não parava de chorar, o que chamou a atenção de Marceline, que pegou ele no colo, e aí ele ficou tranquilo. Esse é o Jim Jones Jr., né? Outro milagre aí da família Jones. Fizeram a criança parar de chorar, tadinho. Bom, em 1961, por último, acabaram por adotar um menino branco, que era o Timothy Glenn Tupper. Sua mãe biológica era membro do Templo dos Povos, e quando Jones dialogou sobre as adoções, ele disse: "A integração é uma coisa mais pessoal para mim agora. É uma questão do futuro dos meus filhos." E quando ele fala integração, ele tá falando de integração racial, gente. Isso, é. O Templo dos Povos era uma organização predominantemente feminina, liderada por um homem carismático, com as mulheres constituindo a maioria nas posições de membro e liderança. Além disso, o compromisso com a igualdade dos gêneros caracterizou inicialmente o movimento. Massa, né, gente? Até então tá tudo ótimo. Acho legal. Assim... Até então tudo ok. Mas se você pensar também, quando a gente fala de religião, a gente tem a maioria de mulheres. Exato, Por questões psicológicas, por questões de desamparo e se sentirem amparadas. A gente vive numa sociedade que as mulheres se sentem desamparadas por N motivos. Casadas ou não. Então, tipo, sei lá, quando a gente vê, sei lá, seita indígena, a maioria... Indígena não, indiana, sabe? Fica lá preso. A maioria mulher. Sei qualquer seita geralmente atrai mais mulheres. Seita cristã, a maioria mulher. Então... tipo, não é algo diferente das seitas no geral. Constantemente, Jim Jones sofria ataques vindos de racistas brancos. Por seus posicionamentos integracionistas, ele sofreu pesares brancos da região. Havia uma grande pressão para ele sair de Indianápolis, porque era uma região profundamente racista. Uma suástica foi colocada no templo, uma banana de dinamite foi deixada em uma pilha de carvão na igreja, um gato morto foi jogado na casa de Jones após um telefonema ameaçador, e outros incidentes ocorreram. Há também suspeita de que essas ameaças poderiam ser falsas, plantadas pelo próprio Jim para promover seus ideais políticos e religiosos. Mas assim, no geral, essas suspeitas... Não duvido. A galera não botava tanta fé, tipo... Quer dizer, a galera falava, pode ser o Jim Jones chamando a atenção? Pode, mas... Ele tá incomodando tanta gente que não é provável que seja ele, né? Eu não duvido que pode ser a galera ali quanto o Jim Jones, assim, sinceramente. Nessa época, ele começou a criticar o cristianismo e o cristianismo branco foi ridicularizada pelo pastor, indo cada vez mais para os discursos políticos. De acordo com a professora de estudos religiosos Catherine Weisinger, Johnny sempre falou das virtudes do evangelho social. Mas para o evangelho era na verdade pautado no comunismo até o final dos anos 60. Ele também ensinou que, abre aspas, aqueles que permanecem drogados com o ópio da religião deveriam ser levados ao iluminismo, que seria o socialismo, fecha aspas. Em uma pregação ele disse: se você nasceu na América capitalista, na América racista, na América fascista, então você nasceu do pecado. Mas se você nasceu no socialismo, você não nasceu. Aê! Vamos, bora lá. Gente, acho que eu vou me converter. Até então. Para não se converter, eu sou até o final desse podcast. Eu só não me converto. No final do podcast. Então, porque eu sou ateia, né? Então, exatamente. Não me atrai. Mas... Não tem que se converter pro quê, né? Pra mim, né? Mas a ideia, tô rampar, muito bom. Parabéns. Sim, e tipo assim, é lógico que ele não ia falar, sei lá, em plenos anos de 50 que tipo, oi gente, esse é Jesus. Então, né? Ele acreditava no... Tipo, então, ele acreditava num velho barbudo, ele só não falou em qual, né?
Não, e tipo assim, era uma desconfiança da população. Esse lance de Guerra Fria não teve Nossa, mano. Minha gente, sabe? Então... Bom, os caras fuderam com o próprio sistema de saúde com medo do comunismo, né, mano? O que tu acha que as pessoas vão achar? Exato. Então, tipo, na época, se hoje o medo do comunismo ainda existe, imagina... Ainda existe. Naquela época, não adiantava. Se ele queria chamar a galera, não adiantava colocar a foto de Engels do lado e falar, puta, cara bacana. Bom... Depois de expressar em um dos seus discursos a sua preocupação com o apocalipse nuclear, ponto esse que era muito citado por discussões políticas na época, o Jim ficava atento sobre lugares seguros nesse sentido. Então, em janeiro de 62, ele leu uma reportagem na revista Esquire que relatava os lugares mais seguros caso houvesse uma guerra nuclear, e entre desses lugares estava Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou seja, aqui no Brasil. Então, para quem não sabe, por conta disso, o Jim Jones, que já pensava em buscar um lugar para o seu templo, viajou com sua família para o Brasil, parando apenas na Guiana. E apertou a mão do Lula. Aqui, encontrou o Lula. Então. Ele parou apenas na Guiana, que naquele momento era ainda uma colônia britânica. Então, cara, o Jones passou anos aqui no Brasil, né? Anos não, chegou uns meses aí. Foi meses, né? Eu achei que fosse mais tempo. Então, o Jones e a sua família e alguns seguidores ficaram em Belo Horizonte, em Belzonte. Beijo para os nossos ouvintes de Belzonte. Conte aí se a sua família conheceu o Jim Jones, manda mensagem para nós. Eu amo BH, gente. A última vez que eu fui para BH foi no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos. E eu peguei geral. Muito bom. Porque, assim... Hoje eu tava comentando que eu queria conhecer Minas, cara, que deve ser muito lindo, mas não conheço ainda. É perfeito. Minas Gerais, as pessoas são maravilhosas. A comida... olha, quando eu for presidente do mundo, as pessoas vão ser obrigadas a comer... elas vão ser criadas na base da comida caseira de Minas Gerais pra eu não ser obrigada a comer essas porcarias que eu tenho que comer por aí. Para as pessoas saberem de verdade o que é bom, entendeu? Tá bom, então. Tá a revolta. Então, eles ficaram lá na cidade, onde alugaram uma casa simples com 3 quartos. E para a implementação do seu novo templo, ele focou nos estudos sobre a região, e isso incluía a cultura e a economia. Então, outro ponto que ele pesquisou e que achava essencial para o propósito do templo foi ver como as pessoas negras e minorias raciais no geral que moravam na região se importavam com o seu discurso, mesmo rolando a problemática de idioma, né? Porque ele falava em inglês. Então, uma das suas táticas de aproximação da população foi tentar evitar falar sobre o comunismo ou citar pensadores marxistas, tendo uma conversa onde demonstrava dialogar mais sobre uma perspectiva de comunidade apostólica e assim não ser visto como algum estrangeiro comunista. Quem nunca, né, cara? Você fica falando bem Exato. sem dizer que é socialismo comunista. Sem falar a palavra. Sem falar a palavra. E os parentes concordando, né? Porra. Exato. Devia ter menos gente milionária, né? Devia distribuir para as pessoas dinheiro e a pessoa, verdade, né? Não, tem um perfil no Twitter que é pessoas de direita sendo extremamente de esquerda. Tá? Conservadores se aproximando do ponto. É tipo isso. Ai, é o Kim Kataguiri dizendo cara, que vale mais a pena. Falar isso agora. Vale mais a pena matar um empresário do que abrir uma empresa no Brasil. Então, bora lá. Bora lá, gente. Então, ele concluiu que BH não teria recursos suficientes para a quantidade de fiéis que o seguiriam. Então, o Jim, a família e os seguidores foram para o Rio de Janeiro no ano de 63. Eles faziam trabalhos voltados para os pobres na cidade, se concentrando nas favelas cariocas. O Jones ampliou seus estudos sobre religiosidade, pesquisando sobre o sincretismo religioso em nosso país. Por ficar uns meses no Brasil, ele começou a receber contatos de seus seguidores e amigos de Indiana, onde relataram a sua importância para a luta de direitos civis e por medo de perder tudo que tinha conquistado por lá. Os seus seguidores do templo lá nos Estados Unidos começaram a relatar dificuldades, fazendo ele sair do Brasil e voltar para Indiana, voltando para sua cidade original em 1963. Jones estava prevendo uma guerra nuclear no dia 15 de julho de 1967,
Então, mesmo voltando para os Estados Unidos, a sua vontade de mudar para um lugar seguro com sua comunidade no Templo dos Povos ainda era pensada. Era o ano de 1965 e Jim Jones resolveu transferir seu templo. Então, ele foi para Redwood Valley, na Califórnia, que se mostrava mais aberta aos ideais que o pastor defendia. Lá, eles tinham uma fazenda com plantações que os membros poderiam cuidar. É só uma coisa, tipo, gente, ele podia mudar para onde ele quisesse. Se tivesse uma guerra nuclear, o único lugar seguro é embaixo da terra mesmo. Não, mas é que, tipo, guerra nuclear entre quem, tá ligado? Era Estados Unidos e União Soviética. Então, é só vem pro Brasil. Vem pro Brasil. Que tão suave, a gente com a caipirinha lá. Aqui tá de boa, tá suave. Tava, né? Agora, com o lambibola lá do Trump, não tá mais suave. Se entrar em guerra nos Estados Unidos, a gente se fode junto. O reverendo comprou e arrumou vários ônibus para fazer uma excursão com seus membros pelo país. Ele acreditava que com isso poderia falar para todos do país sobre como viver melhor em comunhão com Deus, ao mesmo tempo que assim conquistavam novos membros para o templo. As pessoas eram atraídas pelas falas de igualdade social e racial, e às vezes, após ouvirem ele falar, alguns dias se juntavam como membros meio à excursão e viajavam juntos. Os negros diziam que ele sabia como falar, pois não nos tratava diferente. Então não o viam como um pastor branco, né? Mas simplesmente um pastor. Os mais velhos vendiam as casas e davam suas poupanças, enquanto em troca recebiam suporte de outras casas e cuidados. Acabavam vivendo não como um lar de idosos, mas dentro daquela comunidade onde um olhava o outro, inclusive os mais jovens o ajudando. Por isso, as pessoas que trabalhavam no templo acabavam por trabalhar o dia todo. Tinha quem cuidava da casa de idosos, quem cuidava dos animais, dos arquivos, da organização dos cultos, ou seja, tinha muito trabalho. Eles entregavam seu pagamento assim que recebiam e em troca retornavam com $5 por semana. Fora as reuniões de finais de semana, muitos ficavam dias sem dormir ou dormiam por 1 ou 2 horas. Isso fazia com que as pessoas nem pensassem muito, vivendo em modo automático. Ao mesmo tempo, se um membro precisava de roupa ou médicos, a comunidade arrumava isso. E tipo assim, a gente tem que pensar também que a gente vive numa perspectiva muito louca do tipo, trabalho muito, quero muito dinheiro, porque trabalho muito. E eles estavam muito no pensar de criar uma comuna, saca? Então, que nem quando. Não é que nem, por exemplo, igrejas que a gente vê que é o bem coletivo, o pessoal dava. Né? Tipo, os velhinhos dão todo o dinheiro e que se fode aí morre sozinho. Não, os velhinhos davam todo o dinheiro, realmente. Dava, tipo, raspava a poupança, vendia a casa e tudo mais. Mas eles tinham remédio, medicamento, todo mundo tava ali. Caso eles precisassem de alguma coisa, tava ali. E não era asilo, sabe? Era tipo, as pessoas se ajudando, né? Uhum. Mas aí ele já tá usando tática também de seitas, né? Que é fazer as pessoas não dormirem, né? Que aí elas não têm tempo pra pensar, elas estão sempre cansadas. Então, várias seitas que a gente já cobriu aqui no podcast já fizeram essa tática de, tipo, as pessoas dormiam muito pouco. Porque assim você consegue controlar elas mais fácil também. E fora esse espírito então, mesmo, né? É uma de tática. Tipo, poxa, você tá pra um bem maior, cara, sabe? Trabalho, tipo, quando você vê documentário e tudo mais da galera falando, eles falam disso muito felizes, sabe? Era tipo, o filho dele também, não era tipo. E também esse era o diferencial. Os filhos dele também estavam trabalhando. Inclusive o biológico que agora que eu vi, eu acho que eu esqueci de citar ele, mas enfim. Mas que ele tinha um filho biológico. A questão é que todos os filhos também estavam envolvidos, então eles também, um virava pro outro e falava, putz, dormi 1h30 hoje. Nossa, kkk, dormi 3 horas. Entendeu? Então. Bom, então no final dos anos 60 em diante, o Jim Jones estava expandindo seu círculo de assessores para incluir mulheres brancas jovens e magras, 20 anos mais novas que a sua esposa, em média, transformando parte de sua equipe de secretárias em suas amantes. Então aí já engolou, né? Demorou até, né? Descambou, tá. Então, uma dessas mulheres, a Carolyn Moore Layton, se tornou a principal parceira do Jones durante os anos restantes do casamento dele e da existência do templo. Então, o caso era de conhecimento comum
embora os dois inicialmente fingissem que o relacionamento era outra coisa. A ausência da Carolyn da igreja durante a gravidez, por exemplo, foi explicada ao templo como uma missão secreta para o México, que era uma missão durante a qual ela foi estuprada e por isso ela voltou grávida, né? Então, desse relacionamento nasceu Kim Jong, que era apelidado de Kimo. O Jones teve outros amantes durante os últimos 10 anos e muitas vezes jurou fidelidade à esposa Marceline, mas a lealdade que ele tinha era mais para Carolyn do que para qualquer outra pessoa. A Marceline ameaçou deixar o marido em pelo menos uma ocasião, mas foi dissuadida quando ele disse que tinha o poder de garantir que ela nunca mais veria os filhos. Aí começou já, né, a putaria aí, né? Então. Tava demorando. Bom, ainda sobre tudo isso, a Marceline se manteve ao lado de Jean. Em relação à liderança de Jean, em uma hierarquia só ficavam Carolyn e Marceline abaixo dele. Elas mantinham uma boa relação entre si, tanto que no ano de 1974, a Marceline pede para que a Carolyn assuma as responsabilidades da maternidade de seus filhos, no caso de sua morte. Que é ok, né? Tudo bem, né? Em uma das biografias sobre o Jim Jones, o escritor Jeff Ginn afirmou que, ocasionalmente, o Jones fazia sexo com os seguidores do sexo masculino, mas, abre aspas, nunca com a frequência com a que fazia com mulheres, fecha aspas. Afirma que ele era provavelmente bissexual, mas a sua principal atração física e sexual era por mulheres. Ao mesmo tempo que ele tinha essa vida sexual diversa, ele proibia o sexo entre os membros do templo fora do casamento. Ou seja, só ele podia... Só ele, né? É basicamente controle, isso. Né? E, no entanto, ele alegou... Exatamente. E, no entanto, ele alegou que detestava se envolver em atividades homossexuais e o fazia apenas pro próprio bem dos homens que aderiam ao templo. Supostamente para conectá-lo simbolicamente a ele. É o Bad Brother, né, gente? Porra. É o famoso Bad Brother. É o brother. Mas assim, você imagina que anos 70, tipo, um líder religioso cristão se assumindo bissexual. Não seria a melhor cenário. Não ia acontecer, né, cara? O cara tinha medo de falar que era comunista, Exatamente. porra, imagina. Sou eu. A igreja tinha mais visibilidade, então até o ano de 1970 havia outros templos filiais, Francisco e Los Angeles. Os fiéis da igreja estavam empenhados em espalhar o discurso de Jones. Utilizavam caravanas onde distribuíam folhetos, principalmente para os vulneráveis, como usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Os seguidores de Jim faziam concentrações em grandes cidades, como Houston, Detroit, Cleveland, e ao mesmo tempo se reuniam para testemunhar. Sob o templo, os membros achavam que a igreja deveria ter um papel ativo na política. Jones atingiu seu objetivo de liderar o envolvimento político e social ao se colocar no mesmo grupo que os oprimidos, alertando os ouvintes sobre uma potencial aquisição fascista que poderia resultar sem a participação política ativa. Ou seja, tipo, vocês não falam de política, então o fascismo vai crescer. No ano de 1972, a Unidade de São Francisco se tornou sede da organização, que era um importante centro de movimentos de protestos radicais. Jones e o templo se tornaram a política de São Francisco, culminando no papel instrumental do templo na vitória de George para prefeito em 1975. Moscone, posteriormente, nomeou Jones como presidente da Comissão da Autoridade de Habitação de São Francisco. Então, lá quando surgia alguma manifestação, os membros do Templo do Povo apareciam para apoiar rapidamente, juntamente com o Jim Jones. Eram todos educados, com diversidade de raças e idades, o que era perfeito para chamar atenção sobre a questão das minorias. Então a paranoia começava a crescer dentro do Jim, pois outras pessoas militantes estavam sendo perseguidas, e isso também era após a morte de Martin e Malcolm, Martin Luther King e o Malcolm X, para quem não sabe, e o FBI ia atrás de comunistas, então não era o melhor cenário para pessoas que se posicionavam como de esquerda ou a favor de direitos humanos.
Então era um clima muito, muito tenso. Não é à toa que ele tava ficando maluco, né? Exato. Porque realmente tinha essa ameaça, né? Não era ameaça comunista, era ameaça contra os comunistas. Essa reversa, né? Então teve um incêndio no templo em São Francisco e ele precisou ser reconstruído. E a motivação aparentemente foi acidental, mas isso engatilhou mais ainda o Jim. Ele falava para a comunidade ser forte porque eles estavam incomodando os poderosos. Então, mais uma vez, ele tinha presença meio a pessoas poderosas, como em uma reunião particular com o candidato à vice-presidência, Walter Mondale, em seu avião de campanha dias antes da eleição de 76, levando Mondale a elogiar publicamente o templo. A primeira-dama, Rosalind Carter, também se encontrou com o Jones em várias ocasiões e correspondeu-se com ele sobre Cuba e falou com ele na grande inauguração da sede de São Francisco, onde recebeu mais aplausos do que ela. Então, ele já era uma figura muito poderosa, cara. Ele já estava tendo um encontro com o candidato à vice-presidência. Então, o cara já tava conquistando o que ele queria, né? Era tipo, começou... Esse adendo importante, começou a paranoia, cara. E não era uma paranoia injustificável, se a gente pensar. Exato, tinha motivo. Exatamente. O que é mais perigoso ainda, né, meu? Exatamente, porque se é uma paranoia injustificável, tipo, sei lá, velho, aliens estão comendo meu cérebro, cara, não posso sair daqui, ou coisas do tipo. Mas não, o FBI tava mesmo perseguindo essa galera, né? O FBI se infiltrava e tudo mais. Então, tipo, ele tinha um porquê agora, né? Até aí você ficar louco por causa disso é outro B.O. Bom, o cara, ele foi de, né, um cara legal pra João de Deus, né? De 0 a 100, assim. Foi. Mas demorou uns anos, né? Mas foi construindo isso, né? Sim. Conforme ele ganhava mais poder, mais paranoico ele ficava, né? E se a gente lembra no início, ele falava de proteção, proteger pessoas. Imagina que tem, tipo, não sei quantas mil pessoas atrás dele, né? E aí ele nesse rolê de proteger também, e tipo, vão querer matar, tacaram um fogo no templo. Exato. Ele começou a ficar, foi perdendo, né, o contato com a realidade. Bom, ele recebia figuras políticas locais no seu apartamento em São Francisco para discussões, né, incluindo Angela Davis. Olha só. Cara, que inveja aí. Caralho, que responsa, né, cara? Ele falou com o editor Carlton Goodlett, do San Francisco Sun Reporter, sobre o seu remorso por não poder viajar para países socialistas, como a República Popular da China na época e a União Soviética. Nessa época, o Templo dos Povos reunia cerca de 3 mil membros, dos quais 70% a 80% eram negros mais pobres. Ao mesmo tempo, a organização dizia que tinha um total de 20 mil membros. O Templo do Povo começou a se tornar um movimento de contracultura. As pessoas que eram excluídas sociais tinham seu espaço, poderiam frequentar o coral e não eram julgadas por outros membros. A mistura de pessoas ia desde jovens estudantes universitários até idosos negros que anteriormente não estavam acostumados a interagir com brancos. Mesmo porque senão, né, acontecia o que aconteceu com Emmett Till. Eles apanhavam, eram mortos, né? Exatamente. No início da década de 1970, Jones começou a ridicularizar o cristianismo como uma religião fugitiva, rejeitando a Bíblia como uma ferramenta para oprimir mulheres e não brancos, e denunciando entre aspas, Deus no céu que não era Deus. Ele acreditava em Jesus, principalmente na primeira parte do Novo Testamento. Então ele jogava a Bíblia no chão e, em meio ao silêncio de todos, falava: "Vocês viram algum raio cair em cima de mim?" E dizia que criar paraíso na Terra era um dever de todos. Ou seja, já estava assustando a galera. Ele já estava se colocando ele como... Aí começou, né? Ele estava colocando ele como o Messias, né? Tipo, para as pessoas começar a ter essa ideia de rejeitar, não interessa qual é a religião, vocês têm que ouvir a mim. Então, tipo, ele já estava implantando essa na cabecinha das pessoas. Por decisão de Jim, no ano de 1974, o templo começou a umas movimentações para se mudar para a Guiana. Lembra que quando ele veio para o Brasil, ele deu uma parada na Guiana, né? Então, deu uma volta de novo. Porto Caetuma, próximo às fronteiras com a Venezuela.
Lá, ele conseguiu permissão das autoridades locais para construir casas em um terreno em meio à selva e criar uma comuna longe de populações próximas. Despertou o interesse de Jim Jones por ser um país de língua de população negra e, na época, ter o governo socialista. O acordo também era vantajoso para a Guiana, porque, ao concordar em colocar a comunidade de 1.000 americanos lá, a Guiana não estava apenas declarando uma sua soberania sobre a área, mas diminuiu o risco de algum ataque vindo da Venezuela, porque, ao colocar um bando de americanos em perigo, iriam se tornar também uma ameaça aos cidadãos de uma das superpotências mundiais. Com sua família, era a pretensão de fazer dali o projeto agrícola, entre aspas, né, do Templo dos Povos, que seria apelidada como Jonestown. Jones pretendia estabelecê-la como uma comunidade comunista modelo, acrescentando que os membros do templo eram, entre aspas também, os comunistas mais puros que existem. Ai, começou esse papo de pureza, de não sei, olha, dá merda, cara, hein? A gente sabe. Mano, eles não foram pra, tipo, meio, sim, vou ali pra aqui no interior aqui do Rio Grande do Sul, tá ligado? Dos Pampa, que é tudo campo, assim, que é de boa, né? Cara, eles foram pro meio da Amazônia, mano. Você tá ligado o que é meio da Amazônia, cara? Você pra limpar 1 metro quadrado deve ser um inferno. Você imagina pra construir uma casa no meio. E aí, tipo, levou as veinhas, as famílias, tipo, essa galera aí, sabe? Mano. Não, e tem vídeo da galera, tipo, uma das primeiras vezes que eles foram, né? Não foi pra geral colar, foi tipo umas visitações. E, tipo, os vídeos aí, tipo, mal queimando o terreno e, tipo, pegando, como é mesmo? Caraca, o grande facão. A peixeira. A peixeira. Cortando. Exatamente, obrigada. O grande facão. Foi pegando a peixeira e cortando, porque era a única maneira que tinha acesso à futura Cara, Jonestown. é bizarro mesmo. Essa galera aí sofreu. Bom, os oficiais da Guiana concederam ao templo permissão para importar certos itens com isenção de impostos. Então, pagamentos posteriores ajudaram a proteger os embarques de armas de fogo e drogas pela alfândega da Guiana. Então, o Jones chegou a um acordo para garantir que a Guiana permitiria a migração em massa dos membros do templo, e para isso ele afirmou que eram habilidosos e progressistas e exibiu um envelope que alegou conter 500 mil dólares e afirmou que investiria a maior parte dos ativos do grupo na Guiana. O templo estabeleceu escritórios em Georgetown, que é a capital da Guiana, e realizou várias reuniões com o Burnham e outros oficiais do país. Então, em 75, 90 membros do templo foram para a Guiana ver onde seria construída a comunidade. E lá, eles viram um local onde estavam construindo praticamente uma cidade, onde poderiam andar e criar os filhos longe da opressão e racismo dos Estados Unidos. Então foram gravados vídeos dessa viagem, com todos indo dentro da floresta, animados com as novas possibilidades, e essas imagens foram passadas para os membros de São Francisco, o que estimulou ainda mais a viver esse paraíso. Eita! Gente, aqui eu acho que a gente começa a perceber como ele tá totalmente surtado e que ele tá tentando, de fato, isolar essas pessoas, né? Isolar ainda mais, levar todas elas pro meio do mato pra ter controle total sobre elas. É isso que ele quer. E pra elas se desgarrarem de vez do mundo, né? Do mundo comum, né? Bom, cada vez mais a parte política tomava conta dos discursos do Jones, mais que a parte religiosa. E aí ele começou a criticar aqueles que apenas falavam do socialismo, mas não o viviam. Que aí já é aquele papo lá, né, de... como que é? Eu sou mais socialista que você, sou socialista de iPhone, que não sei o quê. Esses dias eu vi um negócio assim, que era uma foto do Boulos no mercado, tá ligado? E aí, tipo, um cara chamando ele... Você não era comunista? Tipo, como assim um comunista que vai no mercado? Morre de fome aí, caralho, não é comunista. Quem fez voto de pobreza é o santo lá, né, gente? Não foi o Marx, não. Exato, gente. Bom, reescrevendo a escritura, ele disse: é mais difícil para um rico entrar no reino do socialismo, o reino de Deus, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu amo essas analogias, né, gente? Porque
Do que você tá falando? Não é uma analogia isso? Ou Não. É porque é? é uma Não, passagem da Bíblia que diz que é mais fácil um rico entrar, é mais difícil para um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí ele inseriu o socialismo no meio. Entendi. Porque pra ele Entendeu? o socialismo Desculpa, era a gente. mesma coisa que o paraíso. Exato. Entendi. Eu faltei na catequese. Eu fiz catequese. Ele. Bom, ele exigia dos seus seguidores compartilhar tudo, comprometer tudo e viver abnegadamente para os outros. A parte financeira acontecia com o dinheiro dos próprios membros ou de pessoas mais influentes que também eram seguidoras de Jim Jones. O templo chegou a ter outros negócios, investindo também em uma gravadora de disco própria e também em uma estação de rádio da igreja. Jim também chegou a vender objetos pessoais e amuletos na seita. Nossa, que Jim Jones business, né? Então, Jim Jones gravações, Jim Jones selo, música. de Jones. Enfim. Mas eu ouvi, cheguei a ouvir, gente. Mas era música, tipo, Gospel, assim, É, sabe? imaginei. É, tipo, eles tinham um selo de música gospel e rádio na igreja normal, né? Beijos pro pessoal da Aparecida aqui durante muito tempo, por causa da minha avó. Fiquei vendo. Beijos TV Aparecida. Beijo, aparecidense. O controle era maior, as pessoas se viam como família, ao mesmo tempo que sofriam agressões causadas por outros membros do templo. Eram incentivadas a não guardarem segredos, falarem com quem estava transando ou se não com quem tinham saído para um restaurante. Jim repreendia as pessoas por comportamentos e atitudes na frente de todos, que concordavam com suas punições, por exemplo, apanhar de outros membros. Ou se não, membros acharem uma punição correta, deixar uma mulher nua, e ele concordar, não fazer nada, enquanto outros começavam a caçoar sobre o corpo da mulher. Ah, que Então, legal. Então é outra tática bom, de seita, né? Você colocar um contra o outro, né? Porque ele tá ali. Não, Exato. tudo isso, tipo, a ridicularização, sabe? Você diminuir a pessoa. E, tipo assim, aqui, o que ele tá fazendo, cara, é separar a pessoa da humanidade dela, Exato. assim, sabe? Tipo, ela vira um peão, literalmente. E mostrar assim, que sabe? ele tem o controle tanto sobre a parte boa quanto a parte ruim, né? Então, tudo de bom e de ruim que vai acontecer com a pessoa é por causa dele. Então. E fora que por exemplo, nesse caso, quando é no documentário que o membro fala que aconteceu isso com a garota, ele fala, não foi algo que ele falou que era pra galera fazer. A galera do templo fez. Só que ele ficava quieto, tipo, sem expressão nenhuma, né? E deixava rolar. Então, também é uma tática de manipulação do tipo, se alguém apontasse, tipo, porra, olha a cagada que você tá fazendo, porra, não sou eu que tô fazendo. São vocês que estão fazendo. Sabe? É isso. De 8 membros jovens do templo, no ano de 1973, o grupo de dirigentes do templo se restringiu a Jones e a sua liderança. Nesse momento, Jones começou a apresentar a ideia de suicídio em massa. Em 1975, ele trouxe várias caixas de vinho e exigiu que cada pessoa bebesse o vinho, cerca de 2. Depois de terem bebido, sob suas ordens, ele disse que o líquido tinha veneno e que ele e todos ali morreriam dentro de 45 minutos. Depois, em caráter de explicação, ele disse: testei todos vocês esta noite. Enquanto vocês estavam reagindo, pedi para que minha equipe observasse cada um de seus ossos para determinar se de fato está pronto para morrer. Eu sei agora em qual de vocês pode confiar e qual vocês não posso. Nunca mencionaremos essa noite para ninguém. Nessa época, ele iniciou uma conversa sobre o termo, abre aspas, suicidário, onde acreditava que, sob certas condições, o suicídio era um dever e uma obrigação e, portanto, promovia o suicídio altruísta como expectativa do grupo. Ou seja, tipo, todo mundo sabia que ia morrer. Nossa, que louco. Bom, o Jim Jones recebeu o prêmio humanitário Martin Luther King Jr. do pastor Cecil Williams, que também militava sobre igualdade racial em 77. Ele chegou a ser comparado com o Martin Luther King Jr.,
a Angela Davis e o Albert Einstein pelo deputado democrata Willie Brown. A Marceline Jones, que era a mulher dele, né, ela admitiu em uma entrevista de 77 ao New York Times que o Jones estava tentando promover o marxismo nos Estados Unidos, mobilizando as pessoas através da religião e citando Mao como sua inspiração. Abre aspas. Jim usou a religião para tentar tirar algumas pessoas do ópio de religião. Fecha aspas. Ele bateu a Bíblia na mesa, gritando: "Eu tenho que destruir este ídolo de papel." Em um sermão, ele também disse: "Você vai se ajudar ou não terá ajuda. Há apenas uma esperança de glória. Isso está dentro de você. Ninguém vai sair do céu. Não há céu lá em cima. Teremos que fazer o céu aqui embaixo." Então fica aí, né? Ele realmente usava a religião como uma ferramenta, né? Pra conseguir controlar as pessoas. Foda, né? Esse porra queimando o filme, velho. Então. Que raiva. E o louco de tudo isso é que quando ele recebeu as premiações, não é que a galera tava premiando o cara bem louco e coisas do tipo. É porque tudo isso acontecia internamente. Externamente, ele era um cara, tipo, pastor, da hora, igualdade racial, as mulheres são a maioria ali, sabe? Então, tipo, obviamente ele vai ser premiado, admirado e coisas do tipo. Por isso, gente, quando a gente fala, olha, esse cara é um belo esquerdo macho babaca, mesmo ele sendo incrível pra galera, escutem, entendeu? Exato. Tem tudo a ver. Só queria mandar um abraço aí pro meu ex-namorado daquela banda lá. Filha da puta. Ai, ai. Bom, a mídia começou a dar atenção para esses casos das pessoas que saíram da seita, onde relatavam o suposto estilo messiânico e ditatorial do pastor. Muitos estudiosos apontaram que o Jim Jones deveria ter o provável complexo de Messias, que consiste em um estado psicológico no qual o indivíduo acredita ser ou estar destinado a se tornar o salvador de uma população ou até mesmo do mundo. No Brasil, por exemplo, temos um caso famoso com o Henrique Cristo, que acredita ser a reencarnação de Jesus, e nessa época a megalomania do Jones o fazia afirmar que ele era a reencarnação de Jesus, do Buda e do Lenin. Super combo, bicho! É o Megazord. É o Megazord do rolê. Muito bom, mano. Da reencarnação. Muito bom. Né? Jesus, Buda e Lenin. Que ótimo. Caralho. Como é que era a musiquinha do Henrique Cristo mesmo? Solta o som aí, DJ. Ai, eu não lembro, Ai, cara. agora deu Porra, branco, ele não vai eu conhecer, lembrava, cara. Ele não vai conhecer a música. Tem várias não sei qual que é a músicas, música. inclusive. Nem eu lembro, cara. Nem existe mais. Mas que era a seguidora de Henrique Cristo fazendo versões incríveis de Beyoncé. Ah, é muito Lady bom, Gaga, é verdade. Anitta, sabe? Rihanna. Amo. Rihanna. É o supra-sumo da arte. Aham. E caso, assim, ó, pra fins de curiosidade, o Henrique Cristo joga uma sinuca mó bem. É verdade. Sim, ganhou campeonatos, cara. Campeão de sinuca. Queria desafiar Henrique Cristo aqui publicamente para uma partida de sinuca. Caso você esteja me ouvindo, Henrique Cristo. E é o nosso Bom, em agosto de 77, um artigo da revista New West, escrito pelos jornalistas Marshall Kilduff e Phil Tracy, foi publicado fazendo uma denúncia sobre o templo. Sua fuga para a Guiana também era para se afastar desses rumores, onde apontavam acusações de morte, perseguição, sequestro e abusos psicológicos e sexuais. Né? Isso, aí acabou calhando, né? Tipo, vou isolar todos os meus membros, além de fugir das cagadas que eu tô fazendo, né? E poder continuar tendo a liberdade de fazer o que ele quisesse com essas pessoas, né? A imprensa já estava começando a se interessar sobre os aspectos negativos do templo de Jim Jones, né? Que eles já estavam começando a cavucar ali para ver o que eles iam achar de podre. Até que no verão de 1977, Jones e várias centenas de membros do templo decidiram abruptamente se mudar para o complexo do templo na Guiana, depois que souberam do conteúdo do artigo de Kilduff. Então, estavam já no avião 6 horas antes do artigo ser publicado. Tipo, saíram correndo, gente, basicamente. E nesse mesmo ano, os 50 primeiros transferidos da Igreja de São Francisco
chegaram na Guiana para formar a sua utopia comunista. Um ano depois, o número do grupo já era um total de 900 pessoas. Apenas alguns membros do templo permaneceram em Redwood Valley, São Francisco e Los Angeles. Boa parte dos membros do Templo dos Povos eram pobres, sendo que a maioria vivia em alguma área periférica nos Estados Unidos. Muitos que estavam ali haviam infringido a lei e tinham antecedentes criminais. As mulheres negras constituíam o maior grupo de residentes de Jonestown, com um total de 45%, com as mulheres brancas representando 13%. Os homens negros representavam mais de um quinto, que era um total de 23%, e os homens brancos 1/10, e o restante eram asiáticos ou indígenas. O terreno foi batizado, abençoado aí, entre parênteses, pelo próprio Jim Jones, com um pavilhão central e em volta pequenas casas, uma escola e áreas de plantação, onde lá cuidavam de verduras e legumes. Embora o número de idosos possa indicar uma considerável força de trabalho não produtiva na comunidade, eles desempenhavam um papel importante no apoio a Jonestown por meio de seus cheques mensais da Previdência Social. Muito bem, que legal, olha só. Pegava o dinheiro dos velhos. Muito bom, muito bacana. Porra, velho, puta que pariu, né? Mas se vocês pensarem, gente, não tinha muito o que fazer com os velhos. Os velhos vão comer, vão beber, vão dormir. Aí, né, bicho? Precisamos de algum dinheirinho. E, gente, experiência própria, velhinhos gastam. Gasta mesmo. Gastam, viu? As pessoas inicialmente encararam como um paraíso e com aspectos totalmente diferentes dos Estados Unidos. Lá, os membros descreviam não serem agredidos pelo racismo nem em meio a uma luta de classes, e por isso se mostravam muito gratos a Jim Jones. As pessoas concordavam que lá tinha o potencial de ser um projeto lindo e um exemplo. Muitos relataram uma espécie de lavagem cerebral feita por Jim, onde no início todos eram felizes por pertencerem à comunidade, mas isso depois foi mudando. A utopia de que lá seria um paraíso foi quebrada conforme o tempo. Quando chegaram, tiveram que entregar os passaportes, fazendo com que Jim tivesse controle sobre suas saídas. Filmes divertidos de Georgetown que os colonos assistiam foram cancelados em favor de curtas-metragens de propaganda soviética e um documentário sobre os problemas sociais americanos. O estudo escolar e as para adultos voltaram-se para as discussões de Jones sobre revolução e como lidar com inimigos. Quando Jim Jones não estava em Jonestown, as pessoas se sentiam mais livres, onde havia música nas casas e cantavam e dançavam. No momento em que ele estava lá, sentiam tudo mais sombrio. Lembrando que, essa parte do cantava e dançava e tudo mais, é porque o dia inteiro falando disso, sabe? O dia inteiro martelando e botando coisa pra tocar lá, né? Palestra. Eles não tinham um minuto de paz, né? Literalmente, Nossa, velho. trabalhando, puta, olha só que da hora a China. Trabalhando, olha que bosta dos Estados Unidos. Trabalhando, olha esse Mickey filho da puta. Era Então, nos primeiros meses, os membros do templo trabalharam 6 dias por semana, aproximadamente das 6:30 da manhã até as 6 da tarde, com 1 hora para o almoço. E, cara, isso trabalho pesado no meio do mato, cara, tendo que, sabe, puxar a tora de madeira, cortar lenha, fazer os caralho lá. Era trabalho braçal pesadaço. Então, em meados de 78, depois que a saúde do Johnny se deteriorou, a sua esposa começou a gerenciar mais as operações de Jonestown, e aí a semana de trabalho foi reduzida para 8 horas por dia, 5 dias por semana. Após o término do dia de trabalho, os membros do templo compareciam a várias horas de atividades em um pavilhão, incluindo aulas de socialismo. O Jones comparou este cronograma ao sistema norte-coreano de 8 horas de trabalho diário, seguidas por 8 horas de estudo. Ele também interferia nas relações familiares do seu templo, enfraquecia os relacionamentos entre membros casados. Ele chegou a se relacionar sexualmente com mulheres que eram membros do templo, a seduzindo. Uma das integrantes sobreviventes de Jonestown disse: ele dizia que todo mundo era homossexual, todas as mulheres eram lésbicas, todos os homens eram gays. Jim era o único heterossexual do planeta.
Então, aí Isso não faz sentido algum, tá ligado? ele tava minando as relações pessoais de todos. Então, a pessoa não podia confiar em ninguém além dele. A pessoa não podia depender de ninguém além dele. Então, é isso que ele quer, o controle total sobre todas as pessoas. Exatamente. Todos da comunidade tratavam ele chamando de pai, né? Então, isso juntamente com a estabilidade familiar fazia com que ele fosse o maior objeto de amor para os membros de Jonestown. Então, tipo, ele era realmente o pai, pai, amante. Uhum. Tipo, como que é? Édipo, né? Complexo de Édipo do caralho. Havia uma hierarquia onde ele era a extrema liderança no topo da pirâmide e abaixo dele a comissão de planejamento, né? E depois dessa comissão de planejamento tinha a tal Brigada Vermelha. Na base da pirâmide estavam os outros membros comuns da comunidade. A comissão de planejamento era o grupo de consulta pessoal de Jim Jones, onde seus associados mais próximos e tomadores de decisão estavam. Apenas 6 dos 37 membros do partido... eu já ia falar do Partido Comunista. Apenas 6 desses 37 membros eram negros, as mulheres eram a maioria também no grupo. Desempenhavam um papel importante na comunidade, tanto numérica quanto organizacionalmente. Mas é muito louco se a gente for pensar, né, que 45% da comunidade era composta por mulheres negras e nessa comissão de planejamento elas eram minoria, né? E, cara, até 80% de pessoas negras, né, eram o secto de seguidores dele. Sim. 6 dos 37 eram negros, então, tipo... Inclusive, amiguinhos, se vocês verem um grupo toma de decisão. esquerda onde fala, nossa, somos muito antirracistas, mas o diretor, o presidente, sei lá, todo mundo é branco, você fala, putz, né? Por que será? É complicado. Bom, pelo menos meia dúzia de mulheres na comissão tiveram relações sexuais com Jones. Já na equipe da Brigada Vermelha, tinham 67 pessoas indicadas como seguranças e 58% eram negras, enquanto 39% eram brancas. Tipo, aqui a gente já vê, né, que ele, de fato, racista, né? Tipo, talvez seja só estrutural mesmo, aqui no caso dele, eu não sei, né? Porque eu também sou racista por ser uma mulher branca e não ter essa vivência mesmo. Mas ele coloca aqui, né, nesse cargo de, você é segurança, o trabalho mais braçal, né? Aí ele aqui colocou mais pessoas negras, enfim. E apenas 5 mulheres foram identificadas como integrantes da segurança. Então ele colocou homens negros, né? Basicamente foi isso. Ele queria os músculos, né? E tem que lembrar aquele lance de que, tipo, as secretárias. As secretárias basicamente eram a comissão de planejamento antes de Jonestown, né? Então, essas mulheres eram brancas, magras, jovens. Entendeu? Ou seja, possíveis pessoas que poderiam atrair Jim Jones, né? Então, mulheres negras não eram, entre aspas, muito atraentes pra este cara. Então, era muito fácil entender o porquê que não tava lá, sabe? A casa de Jim Jones ficava mais longe que o resto das pessoas. Lá viviam Jim Jones, Carolyn Layton, né, que é aquela amante dele de muitos anos, e Annie Moore, enfermeira, irmã mais nova de Carolyn, e ocasionalmente uma ou outra pessoa ou filho. Às vezes apareciam na cabana as outras parceiras sexuais de Jim. Era uma cabana pequena, mas um pouco maior que as outras, com 2 quartos. Por ser mais distante, significava que o Jones tinha mais privacidade do que a maioria dos residentes da comunidade. Lá tinha um microfone, onde ele transmitia pelas rádios seus dizeres. Jones costumava ler notícias e comentários, incluindo itens da Rádio Moscou e Rádio Havana, que era conhecido por ficar do lado sobre os chineses durante a divisão sino-soviética. Seja por dormir demais ou estar drogado, muitas vezes ele ficava dias por lá, e quando aparecia no microfone, às vezes estava com uma voz tonta, entre aspas. Ele nunca saía de Jonestown. Durante a estada de Marceline Baldwin, seu marido, Jim Jones, ficou em lugares separados. Em Jonestown, ela dirigiu o berçário infantil, parte do comitê médico de Jonestown.
Outra mulher de quem ele se tornou muito próximo foi Maria Casares. O relacionamento deles começou em 74 e ela também foi uma de suas amantes até sua morte. O próprio filho de Jones, Stephen, o descreveu como, abre aspas, bastante perdido muitos antes de Jonestown. Fecha aspas. Ele usava drogas como anfetaminas, barbitúricos, quaaludes, Valium, codeína, morfina e álcool. Ele utilizava essas drogas antes mesmo de ir para Jonestown. O humor de Jones passou de animado pelos estimulantes aos baixos por conta dos depressores. E com o passar dos anos, seu uso de drogas foi ficando cada vez mais fora de controle. Então, você imagina, ele tava loucaço esse tempo inteiro, drogado, e a gente sabe que, tipo, o consumo de drogas pode aumentar muito a paranoia, né? Então, tipo, ele tava basicamente chapadaço, louco, né, mano? Sim, e o contato que ele tinha sobre políticas socialistas de outros lugares, assim, tipo, por exemplo, realmente a China tinha ameaças, realmente a Havana tinha ameaças, realmente, sei lá, saca? Coreia tinha ameaças. Mas Jonestown não tinha tantas ameaças, mas é que ele tinha de parâmetro, exato. né? Então... Ele se achava já tão importante também, né? Exato. E uma coisa que é interessante ver nesse caso é que, tipo, numa casa, e se você for ver, a casa dele era um pouco maior que as outras, porque ele tinha esse escritório dele e tudo mais. Mas, tipo, isso só mostra também que no final o rolê não era dinheiro, sabe? O rolê era o poder mesmo, ficar o dia inteiro enchendo o saco da galera no rádio, imagina, você trabalhando, num sol a pino, querendo, sei lá, vou ouvir uma musiquinha, não, cara. Mano, naquele inferno de umidade, calor da Amazônia, cara. A galera ouvia o rádio de Moscou mesmo, porque ele ensinava, tipo, russo pra galera. Entendeu? Tipo, era isso. Nossa, mano. Bom, então em 78, 2 oficiais da embaixada americana em visita à comuna relataram sobre o pastor. Abre aspas. Sua voz, antes tão fascinante, agora soava patética, rouca, como se ele estivesse muito bêbado ou com a língua coberta de pasta de amendoim. Palavras colidiram umas com as outras em câmera lenta. Ele lia notas digitadas, mas muitas vezes não terminava as frases. Às vezes, ele nem conseguia ler. Fecha aspas. Parece eu gravando podcast. Ele tava deteriorando mesmo, né? Ele tava fundo do poço, gente, mas assim, é óbvio, tipo, Jim Jones estava lá usando droga na cabana e transando com todo mundo, enquanto o resto das pessoas lá tudo sendo escravizado, basicamente, né? Exato. Então, em 78, ele foi informado de uma possível infecção pulmonar, mas ele falou para os membros do templo que era de fato câncer pulmonar, porque isso renderia uma maior empatia. Então ele reclamava de hipertensão, pequenos derrames, perda de peso, embora ele ainda estivesse visivelmente maior que ele era normalmente visto no último dia, cegueira temporária, convulsões. Então, no início de novembro de 78, enquanto ele estava doente em sua cabana, um inchaço grotesco das extremidades de seu corpo, como pés e mãos. Então, o Jones frequentemente mencionava insônia crônica e ele costumava dizer que passou 3 ou 4 dias sem descanso. Tava chapado, né? Mandando ligação. Exatamente. E acho que esse negócio... eu comi alguma coisa que me fez mal, tá ligado? Quem será que encheu o cara? Porra, mano. Enche o cu de cachaça, eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Esse lance dele falar dele falar que era câncer de pulmão, também tem o fator de, tipo, se ele melhorasse, tipo, não era um milagre, de pulmão, né? Exato. Tipo, quando ele voltar, assim, não, nossa, eu vou me curar, porque eu sou Jesus, né? Quer dizer, ele era Lenin, Buda e Jesus. Moisés, sei lá. Ele vai falar, não, eu tenho tanto poder que nem um câncer de pulmão me matou. E, tipo assim, câncer de pulmão é um dos piores que existem. É um dos que tem taxa de mortalidade mais alta. Então, apesar da tentativa de criar uma comunidade rural autossustentável, o lugar tinha pouco recurso de água doce, solo pobre e superpopulação, considerando a quantidade de recursos disponíveis naquela região. Os membros do templo viviam em pequenas casas comunitárias, algumas com paredes tecidas com palmeira, e comiam refeições que em alguns dias consistiam em nada mais do que arroz, feijão, verduras
e ocasionalmente carne, molho e ovos. Problemas médicos, como diarreia severa e febre alta, atingiram metade da comunidade em fevereiro de 78. As crianças geralmente eram entregues aos cuidados comunitários e às vezes só podiam ver seus pais biológicos brevemente à noite. A comunidade tinha um berçário onde nasceram 33 crianças. Gente. É óbvio, né, que depois de tudo isso, as condições de vida em Johnstown se tornaram deploráveis. Meio a tudo isso, as pessoas não conseguiam se comunicar para fora da área do templo, pois o único veículo de comunicação era uma rádio de ondas curtas. Todas as comunicações de voz com São Francisco e Georgetown foram transmitidas usando esse rádio, desde pedidos de suprimentos comuns, né, até negócios confidenciais do templo. Embora não houvesse arame farpado ao redor do templo, né, do projeto, ele estava localizado em uma parte isolada do mundo. Não havia outra maneira de informação, a não ser que fosse vinda de Jim, que é, então, aquilo que a gente estava falando sobre isolamento. E, cara, se ele falasse assim, ó, gente, estourou a guerra, hoje, fudeu, acabou, estourou a guerra, você vai fazer o quê? Vai acreditar? Exato. Havia um controle sobre o que os membros falavam e pensavam, fazendo com que houvessem delações caso divergissem do pensamento de Jones, igual acontecia muito isso no Auschwitz, né, que buscando a aprovação do Jones, Exato. né, as pessoas começam assim, ó, fulaninho lá tá começando a pensar sozinho por ele mesmo, hein, fica esperto. Tá duvidando da tua palavra, ó, não sei o quê. Exatamente. E para notar quem estava em um pensamento divergente o Jones, ele costumava testar os membros, né? Ele fazia uma pessoa falar coisas que não deveriam dizer para outros membros, e se as pessoas que ouviram essas coisas não denunciassem os culpados, elas seriam punidas por não seguirem as regras. Nossa, que Zé Povinho, hein, velho? Maria Punição por não ser X9, né? cara. Exato, cara. Bom, isso fazia com a insegurança nas famílias se instalasse, né? Entre pais, filhos, casais, todo mundo se espionando entre si. Outro dado foi que as pessoas foram desencorajadas a colocar bíblias entre seus pertences pessoais para levar para Johnstown. Membros não poderiam ter segredos. É aquilo, né, gente? É uma tática desses caras de culto mesmo, de dominação. É tipo, parece que todos eles leram o mesmo livro, assim, sabe? Né? Mas é que é meio instintivo, né? A gente... Sim. Os seres humanos são sociais, então pra você ter controle sobre as pessoas, você tem que isolar elas, né? Controlar o que elas pensam. Em Johnstown existia a equipe de aprendizagem, que era a turma de trabalho para as pessoas que cometeram infrações menores. A lista das infrações menores eram: se atrasar de maneira constante para tarefas atribuídas, retrucar um superior ou uma pessoa mais velha, racista, sexista, elitista, ou outros tipos de comportamento associados a hábitos capitalistas aprendidos nos Estados Unidos. As punições são em tarefas odiadas, como limpar latrinas, limpar campos após uma colheita e drenar valas de água estagnada. Às vezes as punições eram reduzidas caso Johnny arrependimento da pessoa. Aí eu acho que tá certo. Aquelas que... Porra, mano. Os caras lá o dia inteiro capinando mato, ainda chega lá. Nossa, meu. Mas assim, é muito louco, né? Tipo, porque ele começou bem, né? Ele começou bem. Ele tinha uma coisa massa, né? Tipo, ó, gente, vamos aqui, todo mundo, vamos acabar com a segregação racial, vamos ser, né, vamos se amar, ser irmão e tudo mais, e dividir o que a gente tem. Só que, velho, ele começou a virar um maluco do caralho. É poder, né? Ficou a síndrome do Messias lá. O Jim Jones Jr., que é tipo que é que inclusive aquele menino negro que ele adotou e tal, é um dos que mais fala, assim, em entrevista e tudo mais. E aí ele fala que, tipo, assim, o pai dele era um cara muito legal, sabe? E que, tipo, acabava que eles também foram vítimas, né? Os filhos e tudo mais. Sim. Mas ao mesmo tempo ele falava assim, que quando você fala do Jim Jones, não tem como você falar que ele era 100% mal ou 100% bom, entendeu? Porque ele falou assim, que chega um momento que várias coisas são justificáveis, outras não.
E é real, várias coisas são justificáveis. Tipo, mano, o cara tá chapado, o cara tá isso. O cara tá achando que, tipo, podem matar ele. Realmente, ele corria o risco. Então, é até que ponto isso. E é interessante, tipo, porque, velho, é um lance que a gente tem que bater lá sempre quando a gente fala de crimes. Não existe ninguém 100% bom, 100% ruim. Tudo são sociedades, conveniências e tudo mais. E o Jones é um exemplo disso. Bom, então durante as reuniões comunitárias, alguns membros sofreram punições vindas em grupo quando tentavam lidar com crimes e comportamento social tido como inaceitável contra a comunidade. Divergir ou demonstrar não querer mais ficar ali era considerado traição, o que gerava severas punições. Idosos que falaram sobre a vontade de visitar seus parentes foram fisicamente ameaçados e agredidos. Exemplos disso foram uma mulher que foi esbofeteada por cometer várias infrações menores, um adolescente que foi espancado várias vezes por empurrar uma mulher e outro adolescente que foi duramente espancado meia dúzia de vezes pelo crime de estupro infantil. Eles também usavam a caixa, que era um recinto subterrâneo de 1,80 por 1,5, usado como uma câmera de privação sensorial, como uma espécie de solitária. Também era um buraco no chão, né? Tipo, que a pessoa e ficava presa lá. Eles também usavam do terror nesses casos mais graves, como o Jones falar sobre amarrar as pessoas em uma estaca perto da selva para que o tigre, entre aspas, pudesse pegá-los, ou forçar uma mulher que tinha medo de cobras a suportar uma cobra rastejando sobre ela. Um outro método de punição era usar medicamentos para a punição dos dissidentes, então muitas vezes administrados pela unidade de cuidados especiais. Às vezes eles eram drogados, especialmente quando apareciam visitantes externos. Então é que nem fazem com aqueles tigres, né, para as pessoas tirar foto. Ia chegar alguém, eles davam droga pra galera ficar mais calma, ficar de boa e não falar que tava sendo escravizado lá dentro, né? E as punições não necessariamente, tipo, tem punições por coisa besta demais. Né? Tipo, mano, quero ver minha família, sabe? Os velhinhos querendo ver a família, cara. Ou até crimes mesmo, sabe? Por exemplo, cometeu estupro infantil e coisas do tipo. Porque, gente, era uma cidade. 1000 pessoas, sabe? Obviamente... É enorme, vai acontecer coisas, obviamente né? vai rolar merda. Só que ali não tinha lei. Tipo, basicamente, Jonestown era um próprio país. Porque a Guiana não se metia. Estados Unidos não se metia. O líder era ele, entendeu? A lei era ele, tudo era ele. Isso. E a gente fica por aqui por hoje, gente. Foi longo, a gente sabe. Desculpa pra todo mundo, né, pelos erros e coisa, mas é que, né, o episódio longo, assim, a gente vai se atrapalhando um pouquinho. Mas a gente vai gravar a segunda parte amanhã. E aí, no caso, pra quem tá ouvindo agora, amanhã. E vai ser lançado, então, no dia seguinte a essa. Esperamos que a gente consiga, né, mano? Bora lá, vamos tentar. É isso. E, gente, vocês têm algum recado pra finalizar? Eu espero só que funcione a tecnologia amanhã. Mas amanhã a gente vai falar, então, de todo como aconteceu, né, na verdade, o assassinato coletivo, né, não foi a gente vai falar por que não foi um suicídio coletivo, como as pessoas geralmente noticiam, né, a morte dos membros do templo do povo lá. E o que levou eles a fazer isso, o que aconteceu, quem sobreviveu e todas as implicações de tudo isso. Então, ficamos por aqui, gente. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau! Beijos, tchau, tchau.